Bombogira entre os bantos, légua, leba, eleguara entre os fons do Daomé, Exu entre os iorubás. Hoje nós vamos falar da mais enigmática, misteriosa e incompreendida das divindades do panteão africano. Para isso, nós vamos convidar você que fique conosco para a nossa prece de abertura. Há pedidos nesse canal, nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre orixás. Mesmo porque a informação é muito pouca, ou talvez até confusa para a Umbanda. Pensem bem, quando eu comecei na minha caminhada dentro da Umbanda, isso em meados de 1985, nós tínhamos uma imensa dificuldade de encontrar qualquer tipo de material sobre orixá. Quem me deu uma luz naqueles tempos foi a editora 3, com a revista Planeta. Eles lançavam naquela época pequenos livrinhos de bolso, aqueles libretos de bolso, cada um falando sobre um dos orixás. Assim eu pude colecionar e foi meus primeiros passos para compreender esse universo riquíssimo da Umbanda, que é completamente diferente tanto do espiritismo de Kardec quanto do próprio candomblé. A Umbanda ela tem sua própria caminhada, seu próprio pensar sobre as coisas. E sobre isso que nós vamos conversar. E por isso é tão importante a gente também aprender os mitos e lendas de cada orixá. Para começar esta série de vídeos, nós vamos começar pelo orixá Exu. É natural, para darmos o primeiro passo aqui com vocês. Muitos se perguntam assim, sobre o orixá, Exu. Ele é um orixá? Ele é um eborá? O que ele é? Porque ele é tão enigmático, tão complexo e tão grandioso ao mesmo tempo, que fica um pouco difícil nós respondermos. Ele sim é um orixá. Ao mesmo tempo, ele é um eborá. O que é exatamente um eborá e o que é um orixá? Orixás são as divindades africanas. Não existe orixá que não tenha vindo da África, ou não tenha nascido ou vivido na África. Como assim nascido e vivido? Sim, muitos orixás foram personagens importantes lá na África. Foram reis, rainhas, heróis, lendários, que após a sua morte, o seu desaparecimento, se tornaram divindades, se tornaram como santos protetores de seus povos. Assim nós vamos encontrar orixás de origem africana e também os eborás, que faz parte dos mitos africanos. Como nós falamos, eles podem ser ancestrais divinizados. Aliás, 99% desses orixás são ancestrais divinizados, viveram na Terra. Nós conhecemos, por exemplo, as histórias de Xangô, como o grande Alafim de Oió, terceiro grande rei de Oió, assim que ele era casado com sua prima Yansan, que era uma princesa ali também. Nós vamos ver Oxalá como rei também africano, e assim vai. São personagens verdadeiros, que durante a sua vida fizeram coisas tão extraordinárias que passaram, como nós falamos, a serem cultuados por esses povos. Eles têm personalidades próprias, os orixás, assim como o reino que eles dominam. O que é o reino? Cada um desses orixás dominam um setor da natureza, poderíamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, eles personificam essas forças. Assim, por exemplo, Xangô, todos nós sabemos, ele é o dono do raio. Também é o dono dos vulcões, do fogo descontrolado. E Xangô, assim, desse modo, ele é essa força da natureza. Quando nós falamos, por exemplo, em Xangô, muitas vezes nós estamos falando de raio, nós estamos falando do próprio elemento que ele governa. Então, uma coisa se confunde com a outra muitas vezes. Por isso que os mitos africanos
eles devem ser vistos, lidos com muito cuidado, porque nem sempre eles falam do orixá em si, mas eles falam do domínio daquela força da natureza, contam também origens históricas, como eu falei, falam também de aconselhamento de como tratar essas energias da natureza, como cultuar o orixá e assim vai. Então, nenhum mito, nenhum Itã, que é como chamado os contos e versos de Fá, que falam desses mitos, podem ser lidos ao pé da letra. Eles precisam todos serem interpretados e não aceitos assim sem questionamento. Nós, para trazer esse assunto de hoje, nós nos valemos da obra de Pierre Verger. Tanto que nós estamos deixando aqui o livro Orixás, que é o livro mais importante de Verger e que sempre é o nosso beabá para trazer vídeos para vocês em relação à cultura africana. E tem também o Lendas, de Pierre Verger, que também estamos deixando aqui. E, é claro, o indefectível Reginaldo Prandi, quando nos traz, em seu Mitologia dos Orixás, um acervo incalculável de mitos maravilhosos que também devem ser lidos com cuidado. Nós também, para cultuar essas forças da natureza, nós precisamos nos utilizar das oferendas. As oferendas fazem parte de todo o pensamento iorubá africano e também está dentro da Umbanda. O que visa a oferenda? É apenas uma comida que você joga no chão ou você coloca num reino da natureza, próximo ao mar, próximo às matas, assim por diante? Não. Elas visam equilibrar o axé. Quando o axé, a energia, ela está baixa, contando com isso que nós nos sintamos ou aconteçam coisas que venham a nos prejudicar, a oferenda levanta esse axé para que entre em equilíbrio. Assim, quando também está em demasia, nós temos oferendas que esfriam o axé, ou seja, baixam aquela energia para que ela entre no equilíbrio. E para isso, é claro, exige dirigentes que estudem, dirigentes que conheçam, dirigentes experientes e principalmente boas entidades, incorporando bons guias que vão o tempo inteiro serem o norte, a bússola para esses dirigentes saberem como agir dentro dos seus terreiros. Por quê? Porque a Umbanda, ela não joga búzios, ela não tem esse padrão de trabalho. O que acontece? O dirigente muitas vezes ele não sabe o que fazer, é natural. Já quem joga búzios vai lá, joga o búzio e o orixá vai responder no búzio o que ele quer, o que é necessário. Então, os guias da Umbanda, os guias dos chefes dos terreiros, dos dirigentes de Umbanda, dos caciques de Umbanda, ou dos muitos nomes que venhamos a chamar esses dirigentes, precisam estar muito bem incorporados para justamente, quando necessário, virem e dizerem: olha, faz isso, não faça mais aquilo, quem sabe talvez faça aquele outro. Eles vão direcionar o tempo inteiro. Exu, orixá, este orixá magnífico que é cultuado em todas as cidades africanas. Vejam bem, entre os fons do Daomé, entre os bantus do centro da África e os iorubás, ao oeste na África. Todos essas cidades-estados cultuavam o Exu. Ele estava sempre plantado na entrada das cidades. E ele é, assim, um personagem histórico também. Como assim? Muitas pessoas não admitem o fato de Exu, orixá, ser um personagem histórico. Mas Pierre Verger, em seu livro Orixás, ele nos conta que Exu, com o epíteto, com o nome de Obassim, ele foi um personagem histórico vindo com Odudua, esse grande orixá, quando ele fugiu da cidade de Meroe, nós já explicamos em vídeos anteriores, quando ele fugiu de Meroe pelas invasões muçulmanas naquela região, junto com sua corte de adivinhos, sacerdotes, enfim, fugiram para a região Iorubá. Chegando lá, chegaram em Ifé,
Aí tem toda uma história de Oxalá que eu vou contar mais adiante para vocês, quando nós falarmos de Oxalá. Mas com esse termo Obassim, ele foi um dos acompanhantes de Odudua. Então ele foi um personagem real, segundo Verger. Para Epega, Donatello Epega, um grande escritor, natural que ele era um reverendo, não é? Então os textos dele devem ser lidos com certo cuidado, porque ele traz os conceitos cristãos em alguns itens que não deveria, mas não foi o escrito na época. Para Epega, ele foi rei real de Queto, sendo, portanto, chamado de Alaqueto, Exu Alaqueto, rei do Queto. Então ele foi um rei governante à semelhança de Oxóssi, que também foi outro rei de Queto. Vejam só, tanto Exu quanto o próprio Oxóssi, Odé, como queiram, eles dividem o título de Alaqueto, por ser. Exu também governa os mercados, essa energia fabulosa, onde existe uma grande movimentação de pessoas. Ele é o próprio orixá da riqueza, do movimento, da comunicação. Ele é chamado de Aqueçã, em Oió, quando ele governa o mercado dessa cidade. Lembrando que Oió foi governada, um dos reis africanos que governou essa cidade-estado, que era altamente militarizada, foi Xangô. Xangô foi rei de Oió, o seu Alafim, como era chamado o rei específico de Oió. E ele, Exu, esse grande orixá, ele governa o mercado ali. Um mito importante que vale a pena citar, que é Yang, é um dos títulos de Exu, que ele é nascido da laterita. Eu vou deixar uma imagem para vocês o que é laterita. Laterita é uma pedra que ela mantém ainda a sua forma, é como se fosse barro, argila cristalizado. E por que ele é dono da laterita, Exu, orixá, e era chamado de Yang? Conta os mitos africanos que Olorum, Deus, Olodumare, o Deus único e supremo, que geralmente está muito distante de nós, por isso que ele criou os orixás, para serem justamente intermediários entre ele e o Aie, a terra, o mundo dos vivos, aqui. Ele teve a ideia de criar as primeiras formas, além dele, para governar esse plano físico. O primeiro, o mais velho, o primogênito, e por isso muitas vezes sincretizado com Jesus Cristo, foi Oxalá, o Batalá, que governa o branco, a essência branca no universo. Existem 3 essências que formam o mundo físico. Então, Oxalá governa a primeira, o branco. O segundo orixá que Deus teria criado foi Odudua. Odudua, que muitas vezes é considerado orixá feminino por causa disso, mas na verdade não é. Odudua, este rei africano, passou a ser divinizado, considerado o segundo filho criado por Deus. Ele governa o preto, o negro, o elemento feminino na criação. O terceiro, o que fez Deus? Pegou a lama da terra, a lama, o barro vermelho, juntou esse barro e formou um montículo, como se fosse uma pirâmide. Pirâmides, Egito é no norte da África. Eles têm essa ideia também. Fez um montículo de barro e desse montículo sagrado saiu Exu, orixá, dominando o vermelho, o terceiro e último elemento do mundo material. Ele partiu daí, desse barro vermelho, e, portanto, por isso, ele é Yang, ele é considerado Yang, dono da laterita, da pedra que reproduz, ou pelo menos mostra, a cor e a elemento, a essência do qual Exu saiu. Portanto, Exu, orixá, teria nascido do barro, segundo os mitos iorubás. Outro título importante, Bará. Bará é o nome que nós damos para Exu aqui no Rio Grande do Sul. Nós não chamamos de Exu, nós chamamos de Bará, o orixá. Bará é o dono do corpo, é o orixá pessoal que todos nós temos.
Há um mito muito importante que tenta explicar por que Exu Orixá ele tem tantos em todo lugar do universo, mas também nós, seres humanos, temos um para cada cabeça. Nós temos todos nós o seu Exu, o seu guardião, o seu Orixá. Não confundamos com Exu de Umbanda. É outra coisa. Por favor, nós estamos falando de Orixá aqui. Esse Bará, dono do corpo, ele é o orixá pessoal de cada um, por isso que ele é chamado assim. Falam também que ele é o dono do sangue, porque o sangue é um elemento que não para dentro do nosso corpo. Então, a própria essência de Exu, essa movimentação interna que temos, que nos dá vida, que nos faz respirar e viver, se deve ao nosso sangue em movimento. Assim é Exu dentro de nós. Lonan, Lanã, muito também conhecido como dono dos caminhos, dono das encruzilhadas. Ele é muito conhecido, inclusive entre os fons, como dono das encruzilhadas. Há muitas histórias, muitos mitos contando sobre Légua, este orixá que passou, inclusive, para a santeria, com esse nome, que é o dono das encruzilhadas. Então, Lanã, Lonan é o Exu, orixá, que governa as encruzilhadas e os caminhos. E Deus, nós falamos nós, né? Todo ser humano tem um Exu, guardião, um orixá, guardião. E por que isso aconteceu? Conta-se que Oxalá e Exu brigaram. Exu foi muito mal criado com Oxalá, a tal ponto que tirou Oxalá, que é o dono da paz, o dono da tranquilidade, do sério. E conta-se que Oxalá ficou tão zangado, mas tão zangado, que pegou o seu cajado, né, o Pachorô, que é o símbolo da própria criação do plano físico, pegou o Pachorô e saiu atrás dele, correndo. Enquanto eles corriam, Exu tentava fugir de Oxalá, entrava num plano espiritual, num Orum. Nós sabemos que os Yorubás consideravam o Orum, um plano espiritual, dividido em 9 planos diferentes. 9 planos, os Oruns. Ele fugia para um Orum, lá ia Oxalá e batia em Exu. Quando batia em Exu, ele se multiplicava. O número 200 é um número considerado nos cálculos, nas contas, na forma de falar dos iorubás, como um número incontável. E ele batia, ele se transformava em 200. Aí ele fugia para um outro Orum, lá ia Oxalá, batia nele e virava mais 200. E cada vez que Oxalá batia em Exu, os outros orixás gritavam, epa babá, tipo assim, puxa babá, puxa papai, que isso papai, eles faziam. O que significa? Ficou a própria forma de cumprimentar o Oxalá, epa babá, epa ô babá, quando nós dizemos, lembra esse mito da força de Oxalá que dominou a força incalculável de Exu Orixá. Então ele batia no segundo Orum, lá ele se dividia, e assim foi, nos 9 Oruns. No último Orum, Exu disse assim, a partir de hoje eu te sirvo, Oxalá. Não vou mais fazer as malcriações que fiz para você. Eu vou aceitar e vou estar a seu dispor, vou estar aqui para trabalhar para você. Foi assim que os iorubás falam e explicam essa quantidade incalculável dessa energia que se divide em toda a natureza, em nós, em todos os animais, enfim. Exu, orixá, é vida, é o pulsar do universo, é o sangue que corre, é o movimento dos planetas, é o dia e a noite, é o próprio ato de respirar, o vento, o ar. Enfim, Exu está em todo lugar, Exu é vida. O universo inteiro estaria parado ainda na lama primordial, que o próprio Olodumare, Olorum, teria modelado, se não houvesse o desejo de criar algo que desse vida para o universo. E ele nasceu a partir daí. E o próprio Deus, vejam só, o próprio Deus tem seu Exu particular. É ele que leva a vontade de Deus aos 4 cantos do universo. É ele a palavra de Deus. É ele que manifesta a força da divindade. Ele é chamado assim de Osidje. Osidje
é o Exu particular de Deus. Odara, outro nome muito bonito, tem até uma música de Caetano Veloso, né? Para ficar Odara. Odara significa propiciador, é aquele que traz todas as bênçãos e benefícios. Guarijó, boca coletiva, significa que ele é o dono da comunicação. Nós não estaríamos aqui conversando com vocês agora, nesse instante, através da própria internet. A própria internet é algo característico, tem a cara do Orixá Exu, se não fosse Guarijó, a boca coletiva, aquele que transmite as mensagens, aquele que fala, aquele que é o mensageiro, aquele que leva e traz a vontade do Criador. Fala-se que o Orixá Exu é dono do Ogó. O Ogó é um bastão mágico que o transporta. O Ogó é o símbolo da fecundidade masculina. Este é o grande atributo de Exu. Ele é o dono da fecundidade masculina, o dono do falo, do órgão masculino de reprodução. Enfim, torna toda a natureza fértil, fecunda, infinita de vida. Sem ele, não haveria primavera, não haveria reprodução das espécies. Esqueça. Graças a Exu, esse grande orixá, ele é o dono da multiplicação das espécies. Vale a pena também contar, nós sabemos que o nosso tempo é muito curto, mas nós precisamos contar rapidamente o mito de Alumã, com a pimenta, que está nas lendas africanas dos orixás de Vergê. O que eu digo? A importância da gente interpretar bem, ler com atenção os mitos africanos. Porque muitos leem esse tipo de história e acham que é uma historinha bonitinha, graciosa, sobre Exu. Não é verdade, é um ensino que o africano traz aí dentro. Conta-se que Alumã estava enfrentando uma seca terrível em suas terras. Desesperado com isso, ele procurou os adivinhos, os babalaôs, e que recomendaram fazer uma oferenda. Lá ele fez uma oferenda para Exu. Lá ele fez uma oferenda, pegou o que tinha de melhor e colocou muita pimenta, porque foi orientado a fazer assim, bastante pimenta. Exu, muito feliz, o orixá, no mito conta, ele foi e comeu aquela oferenda com alegria. Só que por ter muita pimenta, o que aconteceu? Ele ficou com muita sede. Ele passou a beber tudo que encontrava pela frente e nada satisfazia a sua sede. A tal ponto ficou tão desesperado Exu que ele abriu as comportas do céu, as torneiras do céu, fazendo jorrar água para que ele pudesse beber. Ao mesmo tempo, abrindo as torneiras do céu, as terras de Alumã receberam chuva abundante, assim fazendo com que chovesse e a toda a vida voltasse. O que teve que fazer Alumã? Logo em seguida, ele fez uma outra oferenda para Exu, assim que viu que tudo estava cheio, os poços cheios. Por quê? Porque ele sabia, se ele não fizesse isso, ia chover e virar uma enchente. E aí seria desastroso, pior talvez que a seca. Ele fez uma segunda oferenda para Exu, agora colocando pimenta no ponto certo. Exu foi, comeu, ficou satisfeito e tudo voltou ao normal nas terras de Alumã. Isso explica algumas coisas importantes. Primeiro, Exu, você não pode dar demais certos elementos para ele nas oferendas, porque se você der demais, você pode causar mais problema do que ajuda. E para equilibrar, para colocar tudo em ordem, se você notar que isso acontece, fazer uma nova oferenda com o tempero certo, com a quantidade certa para o orixá, que tudo volta ao normal. É uma lição para os sacerdotes isto, como fazer, como manipular as energias do orixá. Por isso que é muito estranho quanto aos Exus de Umbanda, que são entidades que trabalham sob as energias desse orixá, são, enfim, trabalhadores que trabalham para este orixá, dentro hoje da Umbanda,
porque são entidades quimbandeiras, você começar a dar oferendas exageradamente. Há pessoas que não têm controle do que dão para os Exus de Umbanda. Como a gente ri, assim, daqui um pouco estão importando elefante da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, da Britânia, de qualquer lugar, que já não existe mais, por sinal, para o orixá. Então, dão coisas de forma exagerada, em quantidades exageradas, mais para chamar a atenção para si, para mostrar aos outros que é um poderoso, que pode comprar aquilo para dar para o Exu, e também como advertir os outros, não se metam comigo, porque eu estou fazendo aqui muita coisa para a minha entidade, sabendo que está descumprindo as regras de Alumã, desse grande mito. Então é muito importante, antes de fazer besteira, parar para pensar e aprender que, dentro da Umbanda, de todos os mitos e todos os ritos de origem africana, que têm suas raízes, de algum modo, firmadas na cultura africana, menos é mais. É mais adequado você usar menos elementos com sabedoria do que dar de uma forma descontrolada, causando mais desconforto e mais problemas do que tinha antes. Há também um mito muito importante dos dois agricultores. Isto fala da força de Exu como aquele que é o grande juiz, o julgador de Olodumare, aquele que testa o caráter das pessoas, o caráter do universo para Deus. Então é ele que faz as provas e expiações sobre todos nós. Havia dois agricultores nessa história. Eles tinham cada qual o seu terreno, ali onde eles plantavam, um vizinho do outro. Descuidaram-se das oferendas semanais, vejam bem, das oferendas semanais ao orixá, Exu. Exu acabou ficando muito desagradado com eles, com isso. O que ele fez? Ele pegou um boné, colocou na cabeça. Metade do boné era branco, metade do boné era vermelho. E passou no meio dos dois terrenos, para que um pudesse ver o lado esquerdo e o outro pudesse ver o lado direito dele. E cumprimentou. Só disse assim: bom dia a vocês, bom dia. E passou. Muito simpático, muito tranquilo, como é o caráter de Exu. Um gritou: mas que homem, que criatura, que pessoa maravilhosa, este homem que está trajando um boné branco. Aí o outro disse assim: eu também notei, mas só que ele não estava de branco. O boné dele era vermelho. E de uma simples discordância, os dois brigaram na história e se mataram. Mataram um ao outro nessa briga insana por causa do boné de Exu. Moral da história: trate bem essa energia, porque é uma energia muito forte e pode se tornar um caos se você não tiver juízo na cabeça. Ou seja, aprender a discutir, aprender a observar bem os fundamentos essenciais dentro dos cultos afro-brasileiros e aprender a lidar com essa energia incontrolável na natureza, que é Exu, esse orixá extremamente complexo, extremamente poderoso, esse grande guardião de Olodumare, de Deus, a boca coletiva do universo e dono de uma força tremenda sobre toda a criação. Então, nesse momento, infelizmente, nós somos obrigados a parar para o nosso querido, amado, iluminado Minuto Mandinga, onde nós falaremos das ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Então, gostou?
Semana que vem nós estaremos trazendo mais um vídeo, já esclarecendo. De vez em quando estaremos largando os mitos dos orixás para vocês compreenderem quem são, como é a energia e como nós devemos entender dentro da Umbanda também os cuidados que deveremos ter com essas grandes potestades, essas grandes divindades, essas grandes energias da natureza que são chamados orixás e também entender, como nós já falamos, quem é orixá dentro da Umbanda, que é um conceito bem diferente daqueles que os nossos irmãos do candomblé, do próprio batuque e outras vertentes afro-brasileiras têm. Portanto, esperamos vocês até semana que vem.